Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E como estamos estudando a Bíblia, temos um presente para você, um planner gratuito para o seu estudo bíblico. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Muito bem, jornadeira, imagino que você já esteja com a Bíblia nas mãos, o seu planner do lado. E vamos ler então, capítulo 1 do Evangelho de João. Atentas às promessas, ordens e princípios. Logo depois da leitura, vamos para a mensagem de Deus para nós hoje com base na leitura. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele está com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus por meio da palavra. Deus fez todas as coisas e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. O versículo 1 eu coloquei como princípio, Deus existe antes do mundo. O versículo 2, eu também coloquei como princípio, a palavra é Deus. Seguimos no versículo 6. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Esse João é João Batista. Ele veio para que por meio dele todos os pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as coisas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Versículo 12. Para alguns crerem nele e o receberem, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Eu coloquei o versículo 11 como princípio, ou seja, seu país não te recebeu. Eu entendo isso aqui como princípio, aquele que Jesus diz que o profeta é negado na sua nação. O versículo 14 também pode ser visto como um princípio, viu? A palavra se tornou ser humano. A palavra se tornou humano. Versículo 15. João disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O amor e a verdade vieram por meio de Jesus
Cristo. Eu vou colocar também o 17 como um princípio. Amor e verdade. Versículo 18. Ninguém viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Versículo 19. Os líderes judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia de quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse para eles: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: ué, o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venha ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão, Simão, e dizer a ele: Simão, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então, André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, e Pedro quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Natanael, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, lá da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver,
respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: e de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado lá debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faça aí uma pausa nesse vídeo agora e guarde 1 minuto de silêncio para Deus conversar e ministrar no nosso coração. Muito bem, e a mensagem de Deus para nós hoje. Antes de adentrar a mensagem, eu quero dizer que o versículo 51 que nós lemos é uma promessa. Anote ela aí para você também. Bom, João já começa dizendo que Jesus é o Deus Criador. No versículo 5 a gente pode ver que entre a luz e as trevas, gente, não há guerra nem resistência. Há ausência de luz. Por isso, onde Jesus chegar, a luz haverá. Então, entre luz e treva não tem duelo. Se está escuro, Jesus chegou e iluminou. Então, muitas vezes o que há é a ausência da luz. Então, nós precisamos trazer Jesus para que a luz faça-se. No versículo 8, sobre João Batista, a gente percebe a função dele, sabe como? Como um precursor. É a nossa função também. Como? Sendo aquele que vai à frente. O precursor, ele vai à frente, preparando um grupo de pessoas. E ele prepara esse grupo como? Por meio da palavra e do testemunho, da conversão. João Batista fez isso. Ele estudou a palavra, ele testemunhava por meio do comportamento e comunicava que que depois dele viria alguém muito maior. Esse é o nosso chamado, se relacionar e ser testemunha de Jesus em nossa vida cotidiana, por meio do cumprimento do propósito de Deus. O propósito de Deus, o propósito celeste foi criar você. E você foi chamada por meio dos dons espirituais que Deus te deu, com um pretexto aqui na terra por meio da sua vocação de testemunhar, anunciando Cristo por meio da boa nova. No versículo 12 a gente pode perceber que todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai. Quem é esse que leva? Jesus. Então, se nós queremos chegar até ao Pai, nós precisamos viver Jesus primeiro. Isso é sensacional. No versículo 17, a gente pode perceber a base do ministério de Jesus, que é o amor, a graça e a verdade. O amor e a verdade é a base ministerial de Jesus. Se nós enfatizarmos um mais que o outro, possivelmente nós falharemos. Ou seja, uma fé só de graça pode se tornar uma heresia, uma oposição a Cristo. Pode ser uma sedução, onde os falsos profetas fazem isso, por meio de falácias. Uma fé só de verdade, ela pode ser cruel. Por isso, uma caminha com a outra. Amor, verdade. Verdade e amor. Esse amor é a graça, e a graça nos basta. Por isso, nós precisamos praticar o amor. Depois, nos versos 19 até o 28, a gente vê um processo muito de identificação, de identidade. Perguntaram para João Batista e Jesus, e Deus hoje pergunta para você: quem é você? João Batista respondeu por meio da palavra, porque ele era a resposta de uma profecia. Eu sou aquele que grita no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar.
E agora, para a segunda vida de Cristo, nós também vamos ser resposta de profecia, porque Ele mandou que a gente vivesse o ID. Então, todo o foco da vida de João Batista era apontar para Jesus. Não sou eu, é Ele. Quanto nós estamos dispostas a gastar nossa vida para apontar Jesus? Quanto nós estamos dispostas, como João esteve, para viver uma vida do qual ele não era o centro? Quanto nós estamos dispostas para viver uma vida por aquele que realmente nos deu a vida? Quanto nós estamos dispostas a assumir a nossa identidade de que é criatura, filha de Deus, que está aqui única e exclusivamente para anunciar Jesus e não se tornar a mega empresária, e não se tornar a mega médica, e não se tornar a mega psicóloga, mas se tornar a psicóloga que aponta para Cristo, mas se tornar a empresária que aponta para Cristo, a funcionária pública que faz o seu dever, cumpre o seu dever, mas aponta para Cristo. Quanto nós estamos dispostas? E como nós vamos conseguir tudo isso, gente? Pela força do Espírito Santo. Lá no versos 33 já fala sobre o batismo no Espírito Santo. João batizava com água, mas é por meio do batismo espiritual que nós teremos força para vencer o pecado do futuro e continuar apontando para Cristo sem querer ser o centro da atenção. Ser batizado no Espírito é mergulhar no rio de Deus. E automaticamente, da mesma forma, receber um mandato. Você se torna uma pessoa que tem um mandato para anunciar e apontar para Cristo. Sem uma vivência profunda, uma ativação profunda, uma permissão profunda para que o Espírito haja em nós, nós teremos inúmeros desafios. Aí a gente se perde na nossa identidade. Quando nós não permitimos a ação espiritual, reconhecendo que somos miseráveis, reconhecendo os nossos pecados e nos arrependendo dele, nós nos tornamos suficientes. Aí nós nos abandonamos no pecado, porque aí a gente esquece quem é o centro e a gente se perde na nossa identidade. E aí, seguindo nos versículos 35 a 37, a gente vê a importância. Quem aponta para Cristo se torna um discípulo. E o discípulo quer o quê? Quer ser igual ao mestre. As pessoas não podem depender do precursor. As pessoas não podem depender de você. As pessoas não podem depender da sua pregação. As pessoas não podem depender do devocional. Você não pode depender do devocional. Eu vou ser uma direção. Eu vou ser uma pessoa que aponta. Eu vou ser uma pessoa, você no seu ministério vai ser uma pessoa que direciona. Mas as pessoas que estão nos nossos grupos não podem depender de nós. O precursor, ele vai recrutar, ele vai discipular e vai seguir. Quem está naquele grupo tem que alçar voos para poder o quê? Se tornar uma multiplicadora e anunciar para mais pessoas. E você, qual é o próximo? Próximo grupo. Não pode querer ficar enraizada. Jesus não ficou enraizado, se você perceber, ele andava. Ele estava em diversos lugares. Ou seja, nós precisamos ser apegadas a Cristo e não às pessoas que surgem durante a missão. Nossa, chega, me arrepio. Eu me arrepio. Você que está me ouvindo, você precisa alçar voos. Você precisa possivelmente trazer novas pessoas. Ou você precisa também criar o seu grupo, o seu clã e anunciar. E essa rotatividade, essa oxigenação de pessoas, gente, é natural. E se você tiver desafio de ver pessoas crescerem e também se tornarem discípulas, anunciando como você, eu digo para você, você está sem identidade? Total! Você está sendo mais uma pessoa que está anunciando o mundo que Cristo. O que é a identidade então, Rafaela? De novo, o que é esse quem é você? É quando você encontra Jesus verdadeiramente. Ele te revela a sua verdadeira identidade. Está no versículo 42. Nossa verdadeira identidade está no verdadeiro encontro com Cristo. Se você olhar, vou pegar aqui de novo, né? No versículo 42, quem encontra com Cristo? Cristo encontra com Simão. Ele diz, eu sei quem você é. Você é Simão, filho de João, mas eu preciso te dizer, você será
Cefas. Quando você encontra com Jesus, Ele te revela. Então, por que muitas vezes a gente está perdido essa identidade? Porque a gente está se enganando de achar que é de Jesus. É uma relação superficial. E algo muito profundo nós precisamos dizer. Para de se achar a última bolacha do pacote, porque não é você que acha Jesus, é Jesus quem nos acha. É Jesus quem nos encontra. No versículo 43, ele diz isso quando encontra Filipe. Então é Jesus que nos encontra. Se você ainda não encontrou Jesus, eu preciso te dizer, você está fugindo de um encontro muito especial. E na palavra de Deus, como nós vamos encontrar Jesus? Mas como eu vou estar preparada para saber, né, que é Jesus que está falando comigo? Nos versos 44 a gente percebe que é por meio da leitura prática do Antigo Testamento. Algo importante se a gente quiser estar pronta para esse encontro, como os discípulos estavam. A gente vê na palavra que precisamos estudar as profecias do Antigo Testamento. No versículo 44 eles já tinham claro, nós achamos quem o livro da lei disse que viria como profeta. E para nós caminharmos para o final, nos versos 46, quando Filipe fala para Natanael de Jesus, e Natanael pergunta, quando Filipe fala, nós encontramos o Mestre Jesus, ele vem lá de Nazaré. Natanael tem a audácia de perguntar, mas espera aí, de Nazaré vem alguma coisa boa? E Filipe fez uma coisa extraordinária, que quando a gente está sem identidade, a gente patina, nada e morre na praia, ou a gente tem esse sentimento de patinar no mesmo lugar, porque a gente fica tentando explicar para as pessoas do nosso jeito. Filipe disse assim, venha ver, venha na fonte. E qual é a fonte hoje, gente? A palavra, a Bíblia, o estudo bíblico, essa leitura que a gente faz. Eu vou te dar um exemplo. Faz de conta que você está ouvindo um fone, você está ouvindo uma música muito animada e você está dançando. Quem está de fora vê você dançando pensa assim, nossa, tá doido. Por quê? Porque parece que não está conectado. Mas você está totalmente em sintonia com aquela música, mas só você está ouvindo a música. E aí você percebe que tem pessoas vendo você dançar. E aí o que passa na nossa cabeça? Passa a sensação de parar para explicar o que está acontecendo. E esse versículo da conversa de Natanael com Filipe diz o seguinte pra gente, não tente explicar a dança para quem não está ouvindo a música. Compartilhe a música e eles entenderão. Então, quando ele diz, venha ver, eu entendo assim, jornadeira, não gaste seu tempo explicando ou convencendo a sua relação com Jesus para quem está totalmente fora do contexto, mas compartilhe a verdade por meio do estudo da Bíblia. Uma hora vai acontecer. Então, profundamente, a mensagem de hoje para mim é que quando eu me encontro com Jesus, eu encontro a minha verdadeira identidade. E não é por meio de explicação, é por meio de uma vivência, é por meio de um relacionamento, é por meio da leitura e da vivência prática da palavra. Por isso, a frase fortalecedora de hoje é a seguinte: só sei minha identidade na essência quando me encontro verdadeiramente com Jesus. Se fez sentido para você esse momento, compartilha essa live. Não interessa se as pessoas verão, a sua missão é compartilhar. E depois de compartilhar, comenta a frase fortalecedora aqui nos comentários. Essas são ações no mecanismo do diálogo tecnológico que, se você fizer, a nossa mensagem vai chegar ao maior número de pessoas. E o que vai acontecer? O maior número de pessoas vai encontrar a sua identidade, vai se apaixonar pela leitura prática da Bíblia e a mensagem de Jesus será anunciada e mais pessoas vão aceitar Jesus. Feliz eu estou estudando a Bíblia aqui com você. E se você aprendeu, aplica, jornadeira. Boas práticas!